tarde. Sou Cristiane, diretora pedagógica do CEPI Mandacaru. Gostaria de desejar primeiramente boas-vindas ao ano letivo de 2021. Alguns já eram nossos funcionários, outros estão ingressando na instituição agora, mas sintam-se todos de forma igualitária, acolhidos e abraçados, mesmo de forma virtual. Espero que em breve a gente possa ter mais momentos de confraternização, em que possamos nos encontrar, em que possamos trocar nossas experiências, mas todos com saúde e segurança acima de tudo. Gostaria também de desejar os parabéns a todas as equipes do Éden pelo trabalho e desempenho no ano de 2020. Foi um ano muito difícil, mas que conseguimos superar, que conseguimos passar graças à nossa união. É um enorme prazer também estar aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de estudos na primeira jornada pedagógica de 2021. E como funcionará a dinâmica desse momento, desse estudo? Serão 2 temas abordados. O primeiro será ministrado por mim, onde trarei a temática proposta pedagógica e sua intencionalidade, e o segundo será ministrado pela nossa coordenadora pedagógica, Francineide, que trará o tema R-Dia. Então, nós resolvemos realizar este primeiro momento gravado, onde explanaremos os temas que citamos, e no finalzinho eu peço a todos que não saiam, não desconectem-se do canal, porque nós entraremos ao vivo para sanar as dúvidas. Então, no decorrer dos vídeos, no decorrer das explicações, caso vocês tenham alguma dúvida, deixa nos comentários, identifique-se, coloque qual CEPIR que vocês trabalham, que nós estaremos respondendo no finalzinho do vídeo. Nós entraremos ao vivo, respondendo todas as dúvidas, todos os questionamentos por vocês citados, tá ok? Antes da gente iniciar o tema, eu vou passar para vocês uma animação curtinha, mas eu gostaria que todos vissem e prestassem bastante atenção. Esse videozinho eu achei muito lindo e muito interessante, porque o personagem em questão descobre que literalmente dar uma mãozinha pode mudar todo o dia de alguém, mudar a sua própria vida, mudar as coisas ao seu redor. É um pequeno gesto, mas que transforma em grandes proporções
tudo que está ao nosso redor. A gente, dentro desse mundo escolar, a gente acredita fielmente que a gente realmente pode mudar o mundo. E podemos, mas a primeira mudança está dentro de nós. Estar em fazer algo melhor por nós e pelo que está ao nosso lado. Só assim a gente vai poder mudar o mundo. E eu desejo para todos que em 2021 possamos ter muitos pequenos gestos que vão mudar muito o mundo ao nosso redor. Bom, nossa temática é a PP e a sua intencionalidade. PP, proposta pedagógica, e a sua intencionalidade. É um tema bastante denso, que poderíamos levar horas e horas debatendo sobre ele, mas vou tentar simplificar para que possamos passar de forma clara e objetiva sobre esse tema. A proposta pedagógica anteriormente era chamada de projeto político-pedagógico. A nomenclatura mudou, mas a intenção desse projeto, a função desse projeto permanece a mesma. Continua sendo um projeto, né, porque prevê ações para que realizamos durante um determinado período, no caso, um ano letivo, e continua sendo político. Por quê? Porque ela é uma ação de um grupo, é uma construção coletiva em prol da formação cidadã. E pedagógico, porque é um conjunto de ações pedagógicas, como o próprio nome já diz, que norteia o processo de ensino-aprendizagem. A Lei 9.394 de 1996, a nossa famosa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, diz que a partir de então as escolas são responsáveis pela elaboração das suas propostas pedagógicas, concedendo também autonomia às instituições para a elaboração desses projetos. Agora que entendemos um pouquinho sobre o conceito da PP, vamos tentar entender também o que é intencionalidade. Quando a gente fala de intencionalidade dentro da proposta pedagógica, o que será que a gente está falando? A gente está falando de algo que vai muito além do simples planejar. Agir, acima de tudo, de forma adequada para alcançar os objetivos que são essenciais dentro do processo de ensino-aprendizagem. E para que eu consiga atingir a minha intenção, os meus objetivos, eu preciso primeiramente reconhecer a importância da participação coletiva e a função social da escola. É um documento que tem por objetivo principal nortear as práticas pedagógicas durante o ano letivo, mas é nortear, não engessar, e muito menos também limitar as ações. O grande exemplo que a PP, do que eu estou falando, de que a PP não deve engessar o trabalho pedagógico, foi o ano de 2020. Nós iniciamos o ano com os planejamentos já realizados, com a PP já finalizada, e logo no início do ano tivemos a grande surpresa da pandemia, em que tivemos que rapidamente se readaptar de forma muito dinâmica a um cenário totalmente novo e inesperado. Foi literalmente trocar os pneus do carro andando. E conseguimos fazer isso tudo com base na nossa PP, com base na nossa proposta pedagógica. Porque caso a gente não a tivesse constituída, nós estaríamos com uma dificuldade muito maior. Até mesmo porque o Éden iniciou as suas aulas remotas antes mesmo que as aulas oficiais da Secretaria de Educação. Então, a nossa PP, ela serviu de apoio para que nós pudéssemos dar esse pontapé inicial nessas nossas aulas. E mesmo depois do calendário escolar da Secretaria de Educação ter sido readequado e, juntamente com isso, a disponibilização dos cronogramas com as temáticas semanais, nós continuamos realizando os nossos planos de aula, nossos planejamentos, de acordo com as nossas propostas pedagógicas, inclusive citando nos nossos cronogramas as páginas dos projetos, quais os fundamentos que estavam nos orientando, quais os fundamentos que estavam nos baseando para que a gente pudesse realizar as nossas aulas, né?
A PP, ela deve ser inserida em todo o contexto escolar. Ela não deve ser jamais um documento de gaveta, um documento meramente obrigatório, porque a legislação o prevê. Ele é um documento que deve estar e fica à disposição de toda a comunidade escolar. Dentro da escola, ela fica num local de acesso comum, que é para que todos os funcionários tenham acesso, não só os professores, mas todos os funcionários, né? Fica geralmente na sala dos professores, numa sala de estudo, mas que fica de acesso a todos. A comunidade escolar, os pais também têm direito e devem ter acesso também a esse documento, né? Nesse período de início do ano, a gente termina enfatizando um pouquinho mais sobre a PP. Principalmente nas jornadas pedagógicas, a gente sempre tenta resgatar esse tema. E mesmo a gente sempre falando sobre esse tema nas jornadas, é um tema que nunca fica escasso, por se tratar justamente de um documento não engessado, não moldado, mas que se renova de acordo com a necessidade da escola. Então tem sempre algo novo a ser acrescentado, tem sempre algo novo que precisamos adequar, tem sempre algo novo em que a gente precisa inserir novas informações, estudar sobre novas informações. Então é algo constantemente em movimento e constantemente em construção, acima de tudo, né? É tanto que nele está previsto o acompanhamento e a avaliação das nossas práticas pedagógicas. Por quê? Para que possamos entender, para que possamos discutir, refletir e principalmente possamos filtrar o que é significativo para a nossa escola e o que não nos serve, quais realmente são as fragilidades da nossa escola e quais são as potencialidades que podemos manter, né? Em um momento muito rico, muito valioso, onde esse acompanhamento e avaliação se dá, são as coordenações pedagógicas, onde a gente discute, onde a gente reflete, onde a gente põe em prática realmente essa avaliação dos projetos que estamos realizando, onde a gente observa realmente o curso que a PP está tomando. Para que isso? Por que a gente precisa realmente estar avaliando constantemente a PP? Para que a gente possa ter base nas mudanças contidas nela para o próximo ano. Porque a gente não pode, uma vez ela elaborada, a gente não pode reescrevê-la no mesmo ano. Mas a gente tem total condição de incluir novas informações ou retirar, modificar de acordo com a intenção da escola, de acordo com a necessidade da escola para o ano seguinte. Então, é algo que precisa constantemente da participação e observação coletiva, né? Mas, além das coordenações, a gente trabalha sobre a PP com a PP durante todo o ano letivo, né? Momentos, inclusive, previstos no calendário escolar. A gente vai dar uma olhada agora no calendário de 2021, onde a gente encontra a legenda com o seguinte dizer: planejamento pedagógico da comunidade escolar / sábado letivo temático remoto, que esse ano estamos no dia 13/3, 29/5 e 23/10. Esse primeiro dia, aí 13/3, que está previsto, é um dia em que a gente vai apresentar para a comunidade sobre essa temática. A gente também vai falar com os pais, é a primeira reunião de pais, onde a gente apresenta o regimento interno, onde a gente fala sobre o funcionamento da escola em geral, e onde também a gente fala sobre a proposta pedagógica e começa a coletar informações da comunidade para a realização da nossa PP de 2021, onde os pais irão ter acesso a um questionário, onde eles vão responder algumas perguntas para a gente começar a diagnosticar nossa comunidade. E sobre esse diagnóstico da comunidade a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Daqui a pouco a gente vai abordar um pouquinho mais sobre como realizar esse diagnóstico, né?
Então já falamos um pouquinho sobre o conceito da APP e a sua importância social e normativa dentro da escola, né? E também já falamos do que é a intencionalidade propriamente dito dentro da proposta pedagógica. E aí vem a pergunta: como podemos fazer para obter realmente essa participação coletiva, né? Como fazer essa participação ser efetiva? A Lei 4.751 de 2012, que tange sobre a gestão democrática, ela cita alguns tópicos que devemos observar. A existência de diferentes sujeitos sociais ativos. B, que os sujeitos influenciam e são influenciados nos diferentes espaços de debate. C, que a construção da identidade da escola é resultante das intervenções dos diferentes atores sociais. E D, que a escola é um espaço vivo de debates dos desafios e das alternativas para seu enfrentamento. Então, resume um pouco sobre tudo isso que a gente falou, e é uma forma de que a gente pode resgatar e observar para que realmente a gente consiga colocar em prática essa participação coletiva. Partimos do pressuposto de que a elaboração da proposta pedagógica requer uma reflexão profunda sobre as finalidades da escola, sobre o reconhecimento de sua historicidade e sobre um processo de autoavaliação que possibilite construir uma nova organização do trabalho escolar. Silva, ano de 2007, página 139. Então, como podemos transcrever tudo isso que falamos para o papel? Como fazer tudo isso se tornar um projeto? Qual o primeiro passo a ser dado? Como é que eu posso começar a elaboração? A primeira coisa que a gente precisa entender é a realidade da escola. Não tem como eu planejar algo se eu não souber para quem eu estou planejando, né? O que torna essa escola em que eu estou única, singular? Qual é a peculiaridade dessa comunidade? E a partir disso, a gente começa a levantar algumas questões. Qual a sua história? O resgate da história da escola. Quem são seus estudantes? Classe, origem, histórico escolar. Quais são suas expectativas em relação à escola? Em qual comunidade geográfica e cultural a escola está inserida? Qual a situação atual e as perspectivas da escola? Lógico, considerando também os documentos da Secretaria de Educação, que é o currículo da educação básica, que é a proposta pedagógica, as diretrizes e orientações pedagógicas, tudo isso são também os nossos norteadores nos nossos componentes curriculares, na nossa concepção filosófica e pedagógica da escola também. Quais os principais problemas identificados? Então, esses questionamentos são de extrema relevância antes de eu começar a elaboração propriamente dita. São esses questionamentos que vão nortear o meu diagnóstico da minha comunidade, que vão começar a me dar o rumo de como eu vou começar a investigar, de como eu vou começar a obter os meus dados, para que eu possa, depois de eu ter esses dados, para que eu possa ter uma ideia de quais os sujeitos que eu estou falando, né? E a partir desses levantamentos, vamos sim saber a escola em que temos e qual escola queremos. Aí surge uma outra dúvida. Como podemos fazer para que levantemos esses dados? Quais estratégias que eu vou usar para que eu possa obter esses dados, para que eu possa chegar a ter esse diagnóstico? Vamos lá dar uma olhadinha? 1. Questionários com questões abertas e ou fechadas, aplicados aos pais, mães responsáveis e profissionais da educação, com o objetivo de obter informações sobre as questões que ajudem no diagnóstico. Esse questionário, por exemplo, nós iremos aplicar no dia 13,
que agora há pouco eu falei, que é o primeiro dia que está previsto lá no calendário escolar de 2021 sobre o planejamento pedagógico. É o primeiro dia em que a gente vai apresentar, porque tem alguns pais que nunca nem ouviram falar sobre proposta pedagógica. Então, nós explicamos o contexto, o conceito, a importância da participação da comunidade e aplicamos, inclusive, esse questionário. Esse questionário esse ano vai ser respondido online e nós vamos obter essas informações para que a gente possa tabular na nossa proposta pedagógica. 2. Relatórios das avaliações institucionais realizadas durante o ano letivo. 3. Pesquisas documentais em registros escritos ou fotográficos. Histórias orais dos moradores próximos à escola e servidores. Registros da secretaria escolar. 4. Desenhos e textos elaborados pelos estudantes. 5. Perfil da comunidade escolar, incluindo situações de risco e/ou vulnerabilidade. 6. Censos. 7. Saídas de campo, entre outros. E com esses dados relacionados, quando a gente consegue obter tudo isso, quando a gente tem sucesso na obtenção desses resultados, nós começamos a ter o diagnóstico dessa comunidade. E aí a gente pode trabalhar as concepções a partir daí a gente trabalha as concepções que fundamentam as nossas práticas pedagógicas e administrativas na escola para começar a escrita da proposta pedagógica, né? Os valores que orientam nossas práticas pedagógicas, o significado verdadeiro de educar para a sustentabilidade, para a diversidade, para a cidadania e a educação nos direitos humanos também, né? A gente também, a partir de então, começa a trabalhar a verdadeira função social da escola e a sua finalidade. E a partir de então, se dá a construção propriamente dita da proposta desse documento. Lógico que para a construção desse documento, para a elaboração, para que a gente comece a redigir, a gente está totalmente baseada e a gente também começa a escrever norteada, amparada, documentada pelos documentos orientadores e norteadores da Secretaria de Educação também. Entre eles, o que é indissociável à nossa prática pedagógica é o currículo em movimento da educação básica, né? Temos um material de apoio, um fluxograma com datas e ações para ser seguidas, né? E também a gente tem um documento como se fosse um mapa estrutural para que a gente siga, para que não deixemos de colocar nenhuma informação, nem a gente coloque informações desnecessárias. E também temos todo o amparo da Secretaria de Educação por meio das nossas regionais e dos nossos gestores que nos acompanham, que nos orientam na escrita, na elaboração, né, para que a gente possa realmente fazer um documento bem construído, bem constituído e de forma bem, além de ser segmentada, também bem concisa em suas informações, né? Então vamos conhecer agora um pouquinho dessa estrutura. A gente falou, agora a gente vai conhecer ele um pouquinho na prática de como ele é montado, quais são os processos, qual a estrutura da nossa proposta pedagógica. Tenho certeza que isso vai ser novidade para muitas pessoas, porque nem todo mundo tem o interesse de procurar, mas eu tenho certeza que a partir de então todos irão querer conhecer as propostas pedagógicas de suas referidas escolas. Então, vamos lá. O primeiro item, como vocês vão seguir agora nos slides, é a capa. A capa, o nome já diz, a gente não precisa entrar em grandes detalhes. Geralmente nós recebemos um modelo, né, advinda da regional, com uma capa, que geralmente não varia de um ano, não varia muito de um ano ao outro. E a gente geralmente segue essa mesma estrutura, geralmente é uma capa padronada. B, o sumário, onde onde elenca todos os tópicos contidos nesse documento, né, para que a gente possa consultar através do sumário a página que a gente às vezes precisa de uma página específica, e aí o sumário nos facilita essa pesquisa.
C. A apresentação do projeto e de seu processo de construção. Isso é a descrição de como se deu a elaboração, quais foram os sujeitos, participantes, procedimentos, instrumentos que promoveram a participação dos profissionais da educação, a comunidade escolar, o protagonismo dos estudantes. Essa parte, ela pode ser ilustrada com imagens, fotos, frases, textos, até desenhos dos estudantes também. D. Historicidade da escola. É a descrição da história da constituição da escola, sua construção propriamente dita como patrimônio da comunidade, a trajetória, pode ter resgate de fatos, situações, pessoas que ajudaram e ajudam ainda a construir a história da escola, né? Também deve conter nesse momento, nesse tópico, a caracterização física e dados de identificação da instituição também. O próximo é diagnóstico da realidade escolar. Esses dados é aqueles que a gente conseguiu coletar através dos questionários, de pesquisas de campo, de avaliações, que a gente comentou agora há pouco, né? É a descrição das características social, econômica e cultural da comunidade. Devem ser utilizados dados, tabelas, gráficos, quadros, desenhos, tudo que a gente possa elucidar e dinamizar a visualização desses dados também. F. Função social. Função social a gente já falou bastante, né? Então eu não vou ficar me repetindo tanto. G. Princípios orientadores das práticas pedagógicas. H. Objetivos. Objetivos é uma parte extremamente importante. É por meio da definição dos objetivos que a escola tem a possibilidade de projetar os resultados, né? Os resultados que a gente deve alcançar no determinado período, concretizando assim a função social da escola. E concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas. O que é isso? É justamente o que a gente falou, o material em que a gente se baseia, as concepções teóricas, são justamente os documentos que eu falei, que são os documentos normatizados pela secretaria, que é o currículo, que é o documento de avaliação, que é a educação integral, entre outras publicações da secretaria também. J. Organização do trabalho pedagógico da escola. Nesse tópico é onde a gente coloca a organização dos tempos e espaços, organização escolar, se é ciclo ou semestre, a relação da escola-comunidade. Em algumas escolas a gente também coloca a atuação de equipes especializadas ou outros profissionais caso tenha. K. Concepções práticas e estratégias de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Aqui a gente precisa observar diretamente as diretrizes de avaliação educacional da secretaria. Importante também apresentar como prática avaliativa que é desenvolvida na escola, que são os conselhos de classes, os procedimentos e instrumentos avaliativos, dependendo de quais instrumentos se utilizam na escola, nas escolas que tem alunos maiores, que são as provas, por exemplo, reunião de pais e outros sistemas de avaliação que estiver na escola devem ser citados aqui também dentro desse tópico. M. Plano de ação para implementação do projeto, né? Implementação da proposta. Aqui deve apresentar os objetivos, metas e ações nas diversas gestões que vamos falar uma por uma agora, né? São o que prevemos de ações propriamente ditas e quais são os envolvidos e qual o período que a gente pretende realizar determinadas ações. Primeira, gestão pedagógica, é onde vai abranger os processos e a prática da gestão do trabalho pedagógico, orientados diretamente para assegurar o sucesso da aprendizagem.
O outro quadro é a gestão de resultados educacionais, né? É a melhoria dos resultados de desempenho da escola. Nosso caso, que é educação infantil, nós não abrangemos esse tópico, porque nós não realizamos os resultados de desempenho. Gestão participativa. Essa gestão também não engloba os CEPIs e as creches de uma forma geral, porque é onde envolve a atuação de órgãos colegiados, conselhos escolares, as organizações de APMs, grêmios estudantis, tá? Gestão de pessoas, envolvimento e compromisso das pessoas, né, que são os professores e demais profissionais, pais, mães, estudantes também, caso contribuam para algum tipo de projeto. Gestão financeira abrange os processos de planejamento, aplicação e prestação de contas dos recursos públicos oriundos. Gestão administrativa abrange os processos de gestão de materiais, de estrutura física, patrimônio, entre outros. Agora vamos para um outro tópico. N. Acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica. Como será avaliado pelo coletivo da escola, a periodicidade, procedimentos, quais as formas de registro que vão garantir o acompanhamento e avaliação dessa proposta. É isso que esse tópico traz. Projetos específicos individuais ou interdisciplinares da escola. São os projetos que a gente trabalha durante o ano, né? Nós no Éden mesmo temos vários projetos, inclusive projetos em comum, como leitura em formação, como leitura e releitura de obras de artes. Então a gente tem vários projetos que a gente trabalha durante todo o ano letivo dentro da nossa escola. IP, que é o último tópico, né, que são as referências bibliográficas, onde a gente relaciona as obras e os autores citados no projeto, que embasou a escrita e a construção da proposta pedagógica. Então é isso. Eu espero que realmente eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham sido de serventia para todos vocês. E lembrando mais uma vez a vocês que qualquer dúvida relacionada ao que eu coloquei aqui para vocês, vocês podem estar escrevendo nos comentários, que a gente volta ao vivo depois da explicação do momento que vem agora em seguida com a nossa coordenadora. Então nós entraremos ao vivo para que a gente possa falar e debater um pouquinho mais sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito deste momento de estar aqui com vocês e fiquem e apreciem também agora o momento com a nossa coordenadora Francineide sobre os R Dias. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa Jornada Pedagógica de 2021. Desejo a todos vocês um ano repleto de paz, saúde e muita sabedoria para conduzirmos esse ano, né? Sabemos que o ano que passou não foi fácil, mas que esse ano será um ano de muita prosperidade e acredito eu que muitas vitórias, né? Então sejam todos bem-vindos à nossa jornada pedagógica. Meu nome é Francineide, sou a coordenadora pedagógica do CEPI Mandacaru, né? Desejo à minha equipe também um ano cheio de bênçãos e todas as equipes que estão ouvindo essa pequena orientação que vou fazer agora. Eu fiquei com o tema R-Dia, né? Relatório descritivo individual do aluno. Separei 12 etapas para fazer uma pequena orientação sobre esse tema, né? Que é muito temido por nós, professores, né? Que às vezes a gente fica sem saber o que escrever, o que colocar, né? O que eu posso descrever, o que eu posso fazer. Então, escrever não depende de dom, né? Mas depende muito de empenho, de dedicação, né? De compromisso e de seriedade, né? Com o que você vai escrever, porque é algo muito sério, é algo que vai falar sobre a criança, né? Vai descrever sobre, como é que eu posso dizer?
vai descrever sobre a vida dela naquele decorrer do semestre, né? E no decorrer do ano. Então, a gente precisa escrever com bastante compromisso, com bastante dedicação e empenho, né? Eu sempre gosto de falar para a minha equipe que a gente tem que pensar no que vai escrever e no que vai descrever sobre a criança, né? Porque cada criança se desenvolve de maneira singular. Ou seja, cada criança tem um tempo determinado, né, para ter autonomia, para desenvolver tal conceito. Então, a gente precisa pensar que o desenvolvimento da criança, ele é singular, né? Ele não é coletivo, ele não é igual, ele é diferenciado de uma criança para outra. Então, é por isso que todas elas têm a sua particularidade. Cada uma é de um jeito, é de uma forma, age de uma forma, de acordo com o seu tempo, em determinado tempo, né? Então, eu separei 12 etapas para que a gente possa estar vendo. A primeira etapa, ele fala do que significa o RDIA, né? É o relatório descritivo individual do aluno, ou de desenvolvimento individual do aluno, né? Então, vamos lá. Na segunda etapa, eu separei um pouco do que fala as diretrizes e as DCNs, né? As nossas diretrizes e as DCNs, como todo mundo já sabe, são professores, né? E a gente estuda muito sobre isso. A nossa etapa é a etapa básica, é a primeira etapa, né, da educação, é a nossa, da educação infantil, tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, né, até 5 anos de idade, em seus aspectos físicos, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, ao descrever esse relatório, a gente conta com a participação de um todo, né? Com a participação da família, com a participação da comunidade e no desenvolvimento de todo, né? Da equipe também, a equipe também faz muita diferença, né? Nessa descrição, né? Faz muito, como posso dizer, faz muito parte, né? É fundamental, né? É fundamental todo esse conjunto que eu falei. Família, escola, professor, comunidade, todos esses fazem parte, né? Então, a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, utilizando múltiplos registros realizados pelos adultos. Que adultos são esses? Pelos professores, né? Então, desde o primeiro dia que eu tenho contato com a criança, eu já começo a desenvolver o meu relatório, eu já começo a descrever. A primeira coisa que eu faço é o diagnóstico inicial, né? Como é essa criança, como ela chegou, como ela iniciou, e aí eu vou desenvolvendo o meu relatório, né? Na terceira etapa, eu tenho que ficar bem atenta às observações individuais de cada aluno. Como eu já falei, cada aluno, né, é singular, ele não é igual ao outro, né? A gente tem uma turma que não é uma turma igual, né? Ela é diferenciada, a gente trabalha com as diferenças. Então, eu tenho que ver quem é essa criança, qual a história de vida dela, né? Cada um tem uma história de vida, cada um tem uma história diferente. Quais são suas experiências, né? Suas vivências, o seu protagonismo, como que essa criança se comporta, como ela é, como se adaptou ao ambiente educativo, como que essa criança se adaptou, como que foi o início dela. Então, eu tenho que acompanhar tudo isso. Acompanhar o desenvolvimento da própria criança, como ela se alimenta, como ela se movimenta, como que é a fala dela, se expressa, como que ela transmite suas ideias, quais são suas brincadeiras preferidas, como ela brinca, o que ela gosta de fazer e o que ela não gosta de fazer, como ela se relaciona com as pessoas, com o grupo, com o coletivo, como demonstra seus sentimentos, o que ela é capaz de fazer, como ela participa das atividades propostas, como que ela responde a essas atividades. Então, tudo isso eu tenho que estar observando e tenho que estar relatando a parte, né? Quais as novidades que ela observou. Então, essa foi a etapa 3. A gente tem que nos fazer essas perguntas para poder criar, para poder iniciar esse relatório, né? A criança é o centro do planejamento curricular, é sujeito histórico de direitos.
ou seja, ela é sujeito histórico de direitos, né? Também é uma fala da nossa DCM, que eu separei também. O que caracteriza uma instituição de educação que se diferencia de outros locais de convivência, sejam públicos ou privados, é justamente a intencionalidade do projeto educativo, a especificidade da escola como agência que promove as aprendizagens. Então, eu tenho que dar justificativa, usar a intencionalidade para descrever esses projetos, né? O que eu lanço para a criança, que é a atividade que eu lanço, o que eu promovo para ela, como que eu promovo essas aprendizagens, como que está sendo essas aprendizagens. Então, essa é uma parte da nossa DCM, que eu separei. Vamos lá para a próxima etapa. Na etapa 6, o relatório descritivo individual do aluno, quando eu for elaborar ele, o que eu devo observar? Eu tenho que observar desde o início, ao longo do semestre, a gente finaliza o semestre descrevendo esse relatório. Mas isso não impede que eu vá iniciando desde o início, eu vá escrevendo, né? A gente tem até documentos que a gente elabora para que esses documentos sejam preenchidos no decorrer da semana, quinzenalmente ou semanalmente, para que eu vá desenvolvendo o que a criança aprendeu, o que eu observei no decorrer desses dias, né? Então, esse aprendizado, né, essa avaliação que eu faço, ela é ao longo do semestre, né? Ela não é só no final, hoje, semana que vem, vocês têm tantos dias para entregar o relatório. E aí eu vou lá descrever o que eu observei da criança. Não. Eu vou fazer desde o início, desde quando eu tive contato com essa criança, até o finalzinho do semestre, eu tenho que estar descrevendo o que eu observei sobre essa criança, né? O que destacaria no desenvolvimento da criança, se tem algo que merece atenção, né? Porque se tudo merece atenção, claro, né? Mas algo a especificar, algo a diferenciar, então eu tenho que pensar o que e por quê. Quais foram as suas intervenções como professor? Então, se você colocou isso, algo que requer uma atenção maior, eu tenho que dizer o que e o porquê disso e quais foram as minhas intervenções e os meus procedimentos. Que procedimentos que eu tomei para tal intervenção, tá? Na etapa 7, eu coloquei mais uma lei também das diretrizes e bases da educação, né? Da nossa LDB de 1996. Eu separei o artigo 31, que fala da educação infantil. Então, na educação infantil, a avaliação, ela faz-se mediante acompanhamento de registro, né? É o que a gente faz, registro que descreve o desenvolvimento da criança, né? Sem objetivo de promoção, né? E o mesmo, ele dá acesso quando a criança sai da nossa instituição, ele dá acesso ao ensino fundamental, né? Então, assim, é muito importante, por isso que no início eu falei que a gente tem que escrever com seriedade e com dedicação, porque esse relatório, ele vai passar de mãos em mãos, ele vai ajudar a próxima professora a entender a vivência da criança, como foi o desenvolvimento da criança naquele segmento, né? E como que ela vai ter que conduzir, como que ela vai ter que auxiliar aquela criança, né? Como que vai ser a prática dela com aquela criança. Então, por isso que é muito importante a gente estar trabalhando dentro dessa seriedade, saber o que escrever, né? Outro pedacinho que eu separei também das diretrizes curriculares, que é muito importante, é o artigo 10, que fala das instituições da educação infantil, que devem criar procedimentos de acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento da criança. Sem objetivo de seleção, como eu já havia falado, promoção ou classificação. O que eu tenho que garantir com esse registro, com esse acompanhamento, né? Eu tenho que garantir a observação crítica, a criativa das atividades, como das brincadeiras, e a interação das crianças no cotidiano. Tudo isso eu tenho que observar, a partir do brincar, do cuidar, como é a interação da criança, como é o desenvolvimento da criança no seu cotidiano. Então, por isso que ele é contínuo, tá? Utilização de múltiplos registros realizados pelos adultos, nesse caso, o professor, né? Registro de observações,
fotografias, são falando do grafismo, o nosso portfólio, desenhos e N situações que eu possa estar observando o desenvolvimento da criança. Nós temos muitos recursos, né? A nossa instituição, o Éden, ele disponibiliza de muitos recursos para a gente, né? Um deles é o de observações, o caderno de observações, né? Tanto o diário quanto o individual da criança, quanto o diário de bordo, todos esses eu faço um casamento e dali eu tiro o que for mais proveitoso e o que for mais significativo para estar fazendo esse meu relatório, né? Tá descrevendo. No item 9, a escrita das observações do relatório. Eu devo levar em conta os destinatários, utilizar a linguagem cuidadosa, clara, simples e precisa e adequada ao meu público, né? Porque a gente sabe que o pai, às vezes, ele lê uma certa colocação que você fez lá e ele não entende. É por isso que eu oriento as minhas professoras. Colocou algo, descreveu algo que está difícil para o entendimento, coloca outra pessoa para ler, um terceiro, um quarto para ler, né? E aí veja se o outro está entendendo. E caso não entenda, no dia da reunião você vai explicar para esse pai que palavra foi essa que você colocou, porque foi preciso colocar essa palavra, né? Há uma palavra simples, porém adequada, mas que foi difícil do entendimento dos pais. Então eu preciso explicar para o pai qual o significado daquela palavra lá, né? Evitar palavras diminutivas, né? Observar a ortografia, a concordância e a formatação. Então, toda vez que eu for escrever, que eu for descrever, eu tenho que observar o gênero masculino, o gênero feminino. Se eu estou me referindo a uma menina, eu vou me referir ao gênero feminino, né? Então, eu preciso ficar atenta a essas colocações, né? Atenta à ortografia. Eu estou na dúvida de como escrever essa palavra. Vai ao nosso dicionário, procura. Hoje em dia tem tantos recursos. Então, muito cuidado com essa concordância, né? E a formatação também, né? Já adianta muita coisa na formatação, né? Como eu falei, evitar palavras diminutivas, utilizar verbos e expressões que indiquem processo, né? Evitar contradições e comparações, né? Como eu falei, a criança em si, ela é singular. Todos nós somos singular, nós temos uma diferença entre nós, né? Então, evitar fazer comparações, tá? Esse foi o item 9. Vamos para o item 10. No item 10, o que eu devo evitar, né? Quando eu for descrever o meu relatório, o que eu devo evitar, né? Eu citei alguns aqui. Adjetivos comparativos, como Maria é mais levada que João, um exemplo, né? Adjetivos superativos. Joana é levadíssima, né? João é levadíssimo, né? Então, a gente tem que evitar esses adjetivos superlativos, né? Palavras de significativo extremos, de advérbios de intensidade. José nunca faz, né? Maria nunca faz. Então, vamos evitar essas palavras de significado extremo, tá? Julgamentos que devem ser aferidos por médicos ou psicólogos. Então, Sônia é imperativa, João tem déficit de atenção, tem dislexia, né? Então, a gente deve evitar essas colocações que só os profissionais da educação devem estar atentos e identificar essas particularidades da criança. Não cabe a nós, como professor, fazer essa descrição no nosso relatório, né? Descrições estatísticas, juízo de valor e rótulos. Evitar rotulações às crianças, né? O Pedro, ele é agitadíssimo. A Joana é agressiva. O João não sabe, né? Flávia não consegue, né? Maria não consegue fazer isso. Então, a gente tem que pensar no que escrever e no que deve ser evitado, tá? Esse foi um dos itens que eu coloquei, alguns itens que devem ser evitados, mas tem muito mais, né? No 11, aliás, desculpa, eu separei as considerações finais, né? É necessário registrar em relatório a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Deixa eu ver aqui. A avaliação é processual e contínua.
né? A criança está em processo, nada pode ser considerado definitivo. A observação acontece ao longo da rotina pedagógica, desde o primeiro contato com a criança. Observar se a criança em suas dimensões afetiva e cognitiva, física e social, entre outras. Finalizando o item 12, né? A finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões educativas, para observar a evolução e o processo da criança, para planejar se é preciso intervir e modificar determinadas situações, relações nesse sentido, ou nas atividades, ou na aula, ou no que for proposto para a criança, né? A avaliação que caminha nesse sentido poderá produzir informações para aqueles que, ao avaliar, também aprendam. Essa é uma página que eu separei do currículo, né? Do currículo em movimento da educação infantil, a página 74, para finalizar. Então, como eu havia falado, eu tenho várias apostilas que falam sobre como construir o relatório, o que utilizar, o que escrever, o que eu posso escrever, o que eu não posso escrever, né? Que palavras e expressões eu posso estar utilizando para descrever, né? Então, chegamos ao fim do nosso tema, né? Espero que tenha ajudado todos vocês, né? E estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Se alguém desejar o material, é só entrar em contato comigo. Tá? Muito obrigada, agradeço à instituição Éden pela oportunidade, né? Sou muito grata.